Olá, estamos de volta com o tema tecnologia e jovem, mas no vídeo de hoje eu trouxe algumas referências externas que vocês podem utilizar na redação de vocês. Além dessas referências, também trago sinônimos que são importantes e interessantes para vocês reutilizarem em relação a essa temática. Vem comigo! Eu trouxe aqui uma primeira referência interessante sobre dados estatísticos. Vamos observar aí qual é a fonte. É o site do governo do Brasil, do governo federal, certo? Temos aí uma pesquisa realizada pela TIC Kids Online Brasil. O que são os dados dessa pesquisa? 93% da população de 9 a 17 anos é usuária de internet no país. Ou seja, você tem mais de 90% de jovens que usam a internet. 23% acessaram a internet pela primeira vez até os 6 anos de idade. Muitas crianças já têm acesso ao celular antes dos 2 anos, quase praticamente. A gente sabe disso porque muitas vezes as crianças usam os celulares para se entreter assistindo filme, assistindo desenho, e é uma forma mais rápida de entretenimento. Ainda continuando com essa TIC Kids, nós temos agora 86% dos usuários ouvem músicas online e 84% assistem vídeos na internet. 86% usam a internet para realizar trabalhos escolares, entre outros dados estatísticos aí. O que mais eu achei interessante é que 83% das crianças de 9 a 17 anos, crianças e adolescentes, têm acesso às redes sociais. Isso é interessante observar, por quê? Qual é a regra de faixa etária para ter acesso às redes sociais, perfis sociais? É a partir dos 13 anos de idade. E nessa pesquisa nós temos aí adolescentes, pré-adolescentes com a faixa etária abaixo do que é aceitável para ter acesso a esses perfis sociais. Então, após vermos esses dados estatísticos, vimos muito essa questão de criança e adolescente. De que forma nós podemos substituir esses termos sem perder o seu sentido? Eu trouxe aqui uns exemplos para a gente usar. Jovem, esse grupo, o grupo infanto-juvenil, ou então o grupo de crianças, o grupo de adolescentes. Quando você se refere aos dois, seria infanto-juvenil. Esse público, quando você está se referindo a todo o grupo. O público juvenil, que é de jovem, infantil, público infantil, de crianças. Esses usuários, os usuários digitais ou os usuários virtuais menores de idade, porque nós sabemos que maiores de idade são acima de 18 anos. E os dados dessa pesquisa são sobre menores de idade. Já que estamos falando de referências externas, como é que nós podemos descrever de forma coerente a referência externa na nossa redação? Eu trouxe aqui um trecho dessa pesquisa, eu reaproveitei um dado estatístico para construir uma frase mostrando para vocês como vocês podem utilizar a referência externa. É importante deixar claro a origem dessa referência. Por exemplo, eu coloquei alguns sinônimos que vocês podem escolher. Começando com a primeira parte, temos aí de acordo com, segundo, conforme. Então, as possibilidades de vocês dizerem de onde vem essa referência. A pesquisa, o levantamento, os estudos, os dados, são todos sinônimos para se referir à questão da pesquisa, que é o dado estatístico. E por último, qual é a parte da referência que eu peguei? Da TIC Kids em 2024, mais de 80% ou mais da metade dos jovens possuem contas em redes sociais. Caso vocês não lembrem de dados estatísticos, mas vocês tenham certeza de que é mais de 50%, vocês podem colocar a expressão mais da metade. Seria o mais justo para vocês. Caso vocês não se lembrem com um número bem detalhado, mas vocês lembram que é na casa do 80%, vocês podem colocar mais de 80%. A ideia é que vocês tenham alguma certeza de pelo menos de onde vem a referência e mais ou menos o nível do dado estatístico em que você viu a referência. Vamos então construir uma frase usando essas possibilidades. Conforme o levantamento da TIC Kids em 2024, mais de 80% dos jovens possuem contas em redes sociais. Essa é uma forma de a gente construir a referência. Eu usei conforme, usei o levantamento. São dois sinônimos que eu escolhi para essa frase, mas vocês podem escolher qualquer um deles e podem reaproveitar ao longo da redação esses sinônimos. A
próxima referência é sobre questão de saúde mental, um aspecto extremamente relevante para vocês considerarem de colocar na redação. Isso aí foi uma notícia extraída do site da UOL, da coluna Viva Bem. Eu vou ler o trecho da notícia, principalmente o título agora. Como o uso excessivo de celular transforma a ansiedade em epidemia entre os jovens. E abaixo nós temos aí uma coluna, ou melhor, um parágrafo que tem: como os dados são de 2019, pré-pandemia, hoje o número deve ser muito maior. Considerando o ano dessa notícia, 2025, então o que é que temos aqui? No Brasil, por exemplo, um levantamento feito recentemente pelo Ministério da Saúde surpreendeu a mostrar que, de 2014 a 2024, os atendimentos relacionados a transtorno de ansiedade no SUS aumentaram 1.575% entre as crianças de 10 a 14 anos. Entre adolescentes de 15 a 19 anos, o avanço foi de 4.423%. Todos os lados aí estão com dados extremamente altos. O que a gente pode ver aí é a questão da reportagem chamada de epidemia, porque é esse nível alterado, extremamente surpreendente para a quantidade de jovens que estão acessando celulares e as consequências desse uso excessivo, tornando assim uma epidemia. Ainda continuando essa perspectiva de saúde mental, eu trouxe uma referência da Folha de São Paulo que comprova que a questão do nível de ansiedade entre os jovens é mais crítico do que entre os adultos. Vamos observar aí no fim desse último parágrafo que tem escrito: a situação dos mais jovens passou a ficar mais crítica do que a dos adultos em 2022, ou seja, durante a questão da pandemia, quase finalizando. Outro aspecto interessante ainda sobre a Folha de São Paulo são os 3 gráficos que mostram 3 faixas etárias diferentes, ou seja, o grupo infantil de 10 a 14 anos, o grupo adolescente de 15 a 19 anos e adulto de 20 anos ou mais. O que a gente pode observar entre esses 3 gráficos? Que no grupo de 10 a 14 e de 15 a 19, as doenças mais comuns são ansiedade e depressão. Principalmente, em primeiro lugar, aí no grupo 1 e 2, a ansiedade, né? E no grupo de 20 anos ou mais, nós temos a depressão como maior. Qual foi a expressão que eu peguei para a gente trabalhar como sinônimo? Já que estamos falando de questão psicológica, as doenças psicológicas também podem ser substituídas por patologias psicológicas, transtornos mentais e distúrbios mentais. São possibilidades de vocês não repetirem a mesma expressão dentro da redação. Essa próxima referência é bem interessante porque foi extraída do site da Marista e é sobre distorção da imagem. Esse tipo temático casa muito bem com um viés de construção da identidade do jovem e exposição virtual. O que nós temos nesse trecho? Em agosto do ano passado, a Meta, que é o site, é a empresa responsável pelo Facebook, TikTok, Instagram, por um grupo de redes sociais, anunciou a retirada dos filtros para stories criados por terceiros. Ou seja, a partir daí não tem mais acesso a stories que vão disturbando a imagem, o perfil da pessoa. Mais embaixo, o aplicativo TikTok anunciou a proibição de uso desses filtros para menores de 13 anos. Então, mais uma vez, estamos reforçando que o uso de perfis sociais são recomendados para maiores de 13 anos, mas nesse caso, como eles sabem que as crianças costumam acessar de alguma forma, eles estão proibindo para menores de 13 anos. Mas quais são os sinônimos que podemos trabalhar através dessa notícia, que é a questão da distorção da imagem? Eu trouxe aqui uma lista para cada um dos lados. Distorção a gente pode substituir por alteração, deturpação, adulteração e disformidade. Em relação à imagem, imagética, da aparência, do visual e do perfil físico. Por exemplo, alteração imagética, a alteração da aparência, a alteração do visual, a alteração do perfil físico. Então, são várias possibilidades de vocês combinarem e reutilizarem essas palavras ao longo da redação. Essa quinta referência foi extraída do site G1 e fala sobre questões legislativas. No Brasil não existe uma lei específica que proíbe
ou tenha um controle ou controla de forma rigorosa o acesso das crianças de redes sociais. Mas temos nessa reportagem alguns países que já trabalham com isso. Esse exemplo dado aqui foi da Austrália, que aprovou na quinta-feira 28, ou seja, no ano passado, uma proposta que proíbe o acesso às plataformas por menores de 16 anos. Ou seja, é bem específico, já é uma referência para vocês trabalharem se vocês quiserem esse tipo de fonte. E agora, como a gente pode se referir às redes sociais? Para não ficar repetindo o tempo todo redes sociais, temos algumas possibilidades. As plataformas, então, podemos substituir os meios virtuais, os meios midiáticos ou os meios de mídia, os ambientes digitais, as redes sociais, as mídias sociais. São várias possibilidades para vocês não ficarem repetindo redes sociais o tempo todo. A quarta referência é sobre um termo que nasceu a partir do excesso de uso das redes sociais, que é a palavra nomofobia. Significa o quê? A dependência digital do uso excessivo de celulares pelas crianças. Então temos aí uma palavra interessante que pode ser utilizada também na redação: nomofobia. E para vocês se referirem a essa palavra, para não ficar repetindo palavra, podemos usar expressões semelhantes. Termo, vocábulo, expressão, nomenclatura. Por exemplo, a nomenclatura nomofobia significa o uso excessivo dos meios digitais pelas crianças. Seria mais ou menos essa perspectiva. O outro lado que podemos ver aqui, uso excessivo. Já que estamos falando muito de excesso, quais são as possibilidades de substituir a palavra excessivo? Demasiado ou em demasia, desregulado, descontrolado ou sem controle, desmoderado ou até mesmo hiperbólico. Vocês se lembram da questão de hipérbole, que é figura de linguagem do exagero? Então nós temos aqui um adjetivo chamado hiperbólico, se refere ao exagero, ao excesso. Por último, eu trouxe referências de filmes e documentários sobre essa questão polêmica, que é o documentário O Dilema das Redes, em português, tem na Netflix, ou vocês podem encontrar a resenha na internet. Ele é de 2020. É um documentário que mostra como algoritmos moldam comportamentos de jovens nas redes. Eles entrevistaram pessoas que já trabalharam para esses perfis de redes sociais, né? No caso, empresas de redes sociais, e foram construindo um documentário com várias entrevistas sobre o que acontece por trás dos panos. É uma coisa bem interessante. Caso vocês não consigam assistir, vocês podem encontrar resenhas. Tem bastante resenhas, textos críticos sobre esse documentário na internet. E para finalizar, nós temos exemplo de um filme que é 8th Grade, 2018. Vocês podem encontrar na Amazon ou então alguns textos críticos pela internet. Do que se trata esse filme? É sobre a vida de Kyla, uma adolescente de 13 anos, que baseia a sua tomada de decisão de acordo com as redes sociais. É interessante porque retrata muito a questão da construção da identidade da criança e do adolescente em meio a essa realidade virtual. Então tem muito a ver com o tema de construção de identidade, exposição virtual e de alguma forma também alfabetização digital, porque esse é o período de construção do adolescente e do cidadão, de uma pessoa que vai se tornar mais responsável e consciente. É um filme interessante, caso vocês não consigam assistir, mas tem informações pela internet que vão te ajudar a compreender melhor a temática do filme. Então, eu trouxe exemplo de um documentário e de um filme. Como é que nós podemos nos referir a esse tipo de obra, material expositivo? Temos aí alguns exemplos de sinônimos que são a obra, a produção, o longa. São essas possibilidades, além de eu ter falado material expositivo, material midiático, pode ser. Há várias possibilidades. Lembrem-se sempre que toda referência externa tem que ter um nome da origem, ou seja, de onde vocês tiraram essa informação. É extremamente importante. Por hoje é só, eu vou ficando por aqui e desejo a todos vocês uma boa redação.